E eu gostaria de dar início, então, ao nosso conteúdo propriamente dito, falando de coisas que eu tenho certeza que você já conhece, mas não custa nada relembrar. Então vamos lá. Começando aqui pelo famosíssimo plano cartesiano, também conhecido como plano XY, como plano R2, como plano bidimensional. Temos uma série de nomes, mas o mais famoso de todos é plano cartesiano, isso devido ao seu criador, que foi René Descartes. Ele foi o filósofo matemático que primeiro escreveu trabalhos sobre a geometria analítica no plano cartesiano. É um plano de dois eixos, como você sabe, um horizontal, outro vertical, perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. E nesses eixos, nesse plano, melhor dizendo, marcamos então pontos. Todo ponto é formado por um par ordenado XY. Então, para marcar um ponto, aqui no segundo slide você já está vendo, aqui o ponto 2, 3, você baixa uma perpendicular de 2 e de 3. No encontro deles você tem o ponto. Claro que o aluno de segundo ano do Colégio Naval está careca de saber disso, não é novidade para ninguém. Alguns aspectos importantes, o ponto de encontro aqui ele é chamado origem e é o ponto 00. Origem, ponto 00. Importantíssimo também que você observe que todo ponto situado sobre o eixo de x, a ordenada dele é 0, enquanto todo ponto situado sobre o eixo de y, a abscissa dele é que é 0. Repare aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 3, esse ponto aqui é o ponto 1, 0. Marquei outros pontos aqui, ó, menos 3, 1, 2, 3, 3 e menos 2. Insisto, isso aí não é desconhecido por ninguém. Bom, agora começamos a parte talvez mais interessante dessa aula de hoje, o quadrante do plano, são os quadrantes do plano. Isso é igual na trigonometria, tá? O plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, no sentido anti-horário, né? Repare que é contra-relógio, o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Repito, igualzinho na trigonometria. O que significa isso? Significa que todo ponto situado no primeiro quadrante, a sua abscissa é positiva e a sua ordenada também. Abscissa positiva e ordenada também. Repare, qualquer ponto aqui, ó. Já no segundo quadrante, eu vou ter a abscissa negativa e a ordenada positiva. No terceiro, tanto a abscissa quanto a ordenada negativa. E no quarto quadrante, positivo para a abscissa, negativo para a ordenada. Lembrando que pontos sobre os eixos, isso aí há uma discussão sobre isso. Eu sigo a linha que diz o seguinte: pontos sobre o eixo não pertencem a nenhum quadrante. Se você pegar o nosso livro, ele vai discordar de mim. O nosso autor ele entende que um ponto aqui, por exemplo, ele pertence tanto ao primeiro quanto ao quarto. Eu acho que isso é meio confuso. E como isso é uma questão apenas de combinar a regra do jogo, a regra que eu vou combinar com vocês é ponto para pertencer a um quadrante, ele tem que ter abscissa ordenada, no caso do primeiro, positiva, no caso do segundo, negativo e positivo, no terceiro, negativo e negativo, no quarto, positivo e negativo. Se tiver abscissa nula ou ordenada nula, ele não pertence a nenhum quadrante. Então, alguns autores chamam de quadrantal.
Ok? Essa é a regra do jogo que eu vou combinar com vocês, o efeito de prova, insisto, há discordância, nosso autor é um deles. Se você pegar nosso livro, você vai ver coisa diferente daquilo que eu estou falando. Mas, como professor sou eu, vale aquilo que eu estou definindo. Pontos sobre as bissetrizes. O que é uma bissetriz? É a reta que divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo de 90 aqui, quando eu traço a bissetriz, ela fica dividida em duas de 45, em dois ângulos de 45. Ora, isso aqui vai dar um triângulo isósceles. Se esse triângulo é isósceles, a abscissa é igual à ordenada, tanto nesses pontos, quanto nesse. Qualquer ponto da bissetriz, ela tem essa característica. Ó. 1, 5, 5, 3 meios, 3 meios. Essa bissetriz é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrante. Sua representação, então, é XX. Já a outra bissetriz, que é a bissetriz do segundo e quarto quadrante, pela mesma linha de raciocínio, possui coordenadas simétricas. Repare, ó, menos 2, 2, 3 e menos 3, raiz de 2 e menos raiz de 2, seria um ponto aqui, mais ou menos, né? Raiz de 2 é 1,4. Certo? Então, B13 é uma notação simplificada para a bissetria dos quadrantes ímpares e B24 é uma notação simplificada para a bissetria dos quadrantes pares. Pontos sobre a bissetriz tem, em módulo, abscissa ordenada igual. Em módulo. Pontos simétricos. Toda vez que se fala em ponto simétrico, eu quero logo deixar isso bem claro, porque quando a gente fala qual é o simétrico de 8, tu responde menos 8. Qual é o simétrico de 15? Menos 15. Isso não, aqui no plano cartesiano é um pouquinho diferente. Ponto simétrico precisa, se eu perguntar a você, ponto simétrico de P53, 52, essa pergunta não tem sentido. Por quê? Eu preciso, repare aqui, ó, eu preciso de um referencial de simetria. Eu preciso de algo assim. Qual é o ponto simétrico do ponto A23 em relação ao eixo X? Ou em relação ao eixo de Y? Ou em relação à origem? Ou até mesmo em relação a um ponto? Ou qualquer outro referencial, reta, depois curvas, como a gente vê. Não adianta perguntar qual é o ponto simétrico do ponto P35, essa pergunta não tem sentido. Essa pergunta só tem sentido quando eu amplio ela dando um referencial. Tá ok? Eu vou mostrar alguns casos aqui de ponto simétrico. O primeiro que eu estou mostrando aqui, o simétrico em relação ao eixo de X. Simétrico em relação ao eixo de X. Repare esse ponto A aqui, 1, 2. O simétrico em relação ao eixo X, que eu estou chamando de a linha, é menos 1 e 2. O que acontece? Acontece que a abscissa é 1, 2 e o a' é 1 e menos 2. Isso aqui está errado, tá? Depois vamos consertar aqui. Aqui eu troquei. É 1 e menos 2 em vez de menos 1 e 2. Então, ó, a abscissa é igual, por favor, desconsidere esse negativo aqui e acrescente o negativo aqui. Na hora de escrever, troquei as bolas. A abscissa do ponto A se mantém a mesma, enquanto a ordenada muda de sinal. Ó, a abscissa é a mesma e a ordenada muda de sinal. Só que eu escrevi aqui certo, mas na hora de escrever aqui, o certo é 1 e menos 2, por favor, tá? Conserte aí. Aqui, ponto simétrico em relação ao eixo DY. Nesse caso, a ordenada é que é a mesma e a abscissa muda o sinal. Repare, ó, qual é o simétrico do ponto B menos 3, 1 em relação ao eixo de Y? É 3, 1. Ó. A abscissa troca o sinal e a ordenada
continua a mesma. Então, é sempre invertido. Em relação ao eixo de x, você continua com a mesma abscissa e muda o sinal da ordenada. Em relação ao eixo de y, você continua com a mesma ordenada e troca o sinal da abscissa. Perfeito? Em relação à origem do plano cartesiano, repara, esse ponto P aqui, 1, 3, e o ponto P' é menos 1 e menos 3. Ó. Aí troca tudo. Ó. Repare, troca tudo. Ó. Que é menos P', menos. Não sei por que não saiu menos aqui. É menos x de P', y de P, menos y de P'. Perfeito? Então, ó, o simétrico de P13 é em relação à origem. Menos 1, menos 3. Menos 2, 7. 2 e menos 7. 8, 0. Menos 8, 0. Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui algumas observações importantes que vão ser muito úteis na hora que a gente for, colocar problemas, principalmente problemas de distância. São as representações, melhor representação para pontos. Se um ponto pertence ao eixo de x, você pode representar dessa maneira aqui, ó, x0. Se ele pertence ao eixo de y, você pode representar dessa maneira aqui, ó, 0y. Se ele pertence à bissetriz ímpar, xx. Se ele pertence à bissetriz par, x e menos x. Se ele pertence ao gráfico da função 3x mais 8, f de x igual a 3x mais 8, como é que eu represento um negócio desse? É simples. X, quem é o y? 3x mais 8. Se ele pertence ao gráfico da função y igual a x2 menos 6x mais 2, como é que eu represento isso? É simples. X e x2 menos 6x mais 2. Se ele atende à propriedade a abscissa igual ao dobro da ordenada mais 5. Ó, a abscissa, que é x, é o dobro da ordenada y mais 5. Então, a representação seria essa. Você vai ter N representações diferentes, cada uma dependendo do problema que for dado. Tá ok, meus amigos? Então é isso. Não deixem de fazer aqueles concertos lá da finalização no ponto simétrico. Eu vou botar depois uma erratazinha ali, tá bom? Também passarei no exercício para os senhores. Além do exercício do livro, que já tem resposta, eu vou passar alguns e vou colocar a resposta também. Ok? Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.